Olá galera, tudo bem? Estamos de volta aqui, né, com as aulas do curso de nivelamento aqui do Palavra Exata Turma Total Class. Né? Hoje a gente vai se preocupar nessa aula, né, em ver as leis de Newton. Né? Mas antes de começar a ver a lei de Newton, a gente tem que ver o que é inércia. Né? A inércia é uma das propriedades inerentes ao corpo, né? Que fala que se um corpo estiver em repouso e nenhuma força atuar sobre ele, ele continua em repouso. Se um corpo estiver em movimento e nenhuma força atuar sobre ele, a tendência dele é se manter em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, o único movimento que se mantém por inércia é o movimento retilíneo. Então, por exemplo, se um carro estiver numa pista e estiver fazendo uma curva e se quebrar a barra de direção, a tendência dele é sair em linha reta, porque o movimento que se mantém por inércia é o movimento retilíneo uniforme. O movimento circular uniforme, os movimentos curvilíneos, não se mantém por inércia, só se mantém por inércia o movimento retilíneo uniforme. Resumo: se um corpo está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, a tendência dele é adquirir movimento retilíneo uniforme. Então isso é inércia. E a gente percebe isso no dia a dia. Você está dentro do ônibus, você está em movimento e de repente o ônibus para, a tendência dos passageiros é serem projetados para frente. Por quê? Por inércia eles tendem a continuar, certo? Então, visto inércia, vamos começar a tratar aqui das leis de Newton. Né? O Newton, um cara formidável, um cara que aos 23 anos, né, formulou e divulgou 3 leis que assombraram o mundo à época. Né? Pela forma como ele, de maneira simples, conseguiu explicar muitas coisas que eram inexplicáveis até então, como, por exemplo, o funcionamento do sistema solar. Certo? E as leis de Newton, elas são exatamente 3. Né? Qual a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton diz respeito a que acabamos de ver, que é exatamente a inércia. Chama-se princípio da inércia. O que é que fala isso, essa lei de Newton? Fala o seguinte: que se a resultante das forças que agem sobre um corpo for nulo, o corpo estiver em repouso, ele permanece em repouso. Se ele estiver em movimento, ele adquire movimento retilíneo uniforme. Esse é um dos enunciados. A gente pode ver outros enunciados. Por exemplo, fala que um corpo por si só não pode alterar seu estado de movimento ou de repouso. Tenta entender. Né? Se eu estiver, por exemplo, próximo de uma piscina e eu ver uma pessoa se afogando nessa piscina, eu posso muito bem pegar minha mão e puxar essa pessoa de dentro dessa piscina. Eu posso tirar a pessoa do afogamento. Agora eu pergunto, e eu, se estiver na piscina morrendo afogado, eu posso me pegar pelo braço e me colocar fora da piscina? Eu posso, por mim mesmo, alterar meu estado de movimento e de repouso? Não. Para que eu possa ser salvo do afogamento, é preciso que uma força externa haja sobre mim, para me tirar daquela situação. Por exemplo, eu posso me agarrar na borda da piscina, e eu vou puxar a borda da piscina, e a borda da piscina é quem vai me puxar para cima. Então, dessa maneira, a borda da piscina fez uma força para que eu pudesse sair daquela situação. Mas eu não posso, por mim mesmo, me tirar da situação de afogamento. Tá? Um corpo não pode, por si só, alterar seu estado de movimento ou de repouso. Então, por exemplo, quando a gente fala no super-homem, na forma como ele foi idealizado, lá, né, foi com certas bases científicas, digamos assim. Né? Por exemplo, se nós terráqueos estamos aqui e a gente tem a nossa compreensão física e óssea associada, né, adaptada à nossa gravidade, de uma forma que a gente possa andar com desenvoltura, etc. E quando o homem vai para a Lua, e a gente já viu várias filmagens a respeito disso, quando a pessoa vai dar um passo, mas ela está num ambiente de gravidade muito menor. Então a compreensão física, a força que ela desenvolve, é muito grande em relação àquilo que ele precisa para andar lá na Lua. Então, se uma pessoa fizer um salto lá na Lua, um terráqueo fizer um salto, ele vai saltar bem mais alto. Por quê? Porque a nossa compreensão física é adaptada para cá, né? Para a Terra. E a gente está na Lua num local de gravidade menor, então a gente tem condição de ter um salto bem maior. Né? Então, da mesma coisa se pensou em relação a ele, ou seja, ele nasceu em um planeta cuja gravidade era muito maior do que a nossa, a compreensão física dele, associada àquela gravidade. Então, quando ele vem para cá, ele é capaz de dar um salto muito maior do que qualquer terráqueo. Até aí dá para se entender. O que você não entende é como é que ele para, né, no meio do salto, e depois como é que ele reinicia esse salto
né, depois da parada, porque por si só ele não tem como alterar seu estado de movimento de repouso. Para que ele possa parar é preciso agir uma força sobre ele para fazer ele parar. E para que ele possa reiniciar é preciso ter uma força impulsionando ele para cima para que ele possa saltar novamente. Entendeu? Então essa é a primeira lei de Newton, né? Nenhum corpo pode por si só alterar seu estado de movimento de repouso. A segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental da dinâmica, né, é que fala que, né, a força resultante que age sobre um determinado corpo é igual ao produto da massa daquele corpo pela aceleração por ele adquirida. E é traduzida por essa fórmula aqui, ó. Veja, força resultante é igual a massa vezes aceleração, sendo a força resultante e a aceleração duas grandezas vetoriais, né? A única ressalva que a gente faz aqui é que a força resultante e a aceleração tem que ter sempre a mesma direção e sentido, tá? Se a força resultante estiver para a direita, a aceleração também está para a direita, tá ok? Então essa é a segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, né, diz que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Ou seja, se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, então o corpo A recebe de B uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentido contrário. Então isso explica, por exemplo, muitos fatos do cotidiano. O fato de você andar. Por que a gente consegue andar? Porque a gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Por que você consegue nadar? Porque ao nadar, você com as suas braçadas empurra a água para trás e a água ela empurra para frente, né? Então sempre é ação e reação, tá? Você, por exemplo, está sobre um skate e você chega próximo à parede e empurra a parede. Você empurra a parede para a direita, a parede empurra para a esquerda. Por isso que você também adquire movimento. Você vai se movimentar graças à força que a parede aplicou sobre você. Tá ok? Agora a gente tem algumas particularidades para discutir. Por exemplo, na ação e reação, né, são duas forças que agem em corpos diferentes. Imagine o skatista e a parede. Uma ação o skatista faz na parede. A reação a parede faz no skatista. Então vejam bem, são duas forças que agem em sentidos contrários e agem em corpos diferentes. E pelo fato de agir em corpos diferentes, essas forças não se anulam. As forças de ação e reação não se anulam, exatamente porque agem em corpos distintos. Por exemplo, se eu segurar aqui esse pincel, eu tenho duas forças que estão em oposição. Eu tenho a força-peso que puxa ele para baixo e tem a força que eu aplico nele para cima. Veja bem, essas duas forças se anulam, porque elas não são forças de ação e reação. Elas se anulam porque agem no mesmo corpo. As forças de ação e reação não se anulam porque agem em corpos diferentes. Então imagine a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho aqui a Terra. Essa é a Terra. E eu tenho aqui uma mesa. Essa é a mesa. E sobre essa mesa eu vou posicionar um livro. Agora vamos embora imaginar quais são as forças que agem aqui nesse sistema. Primeiro é o seguinte, esse livro tem um determinado peso, e o peso do livro puxa ele para onde? Puxa ele para baixo. Então está aqui, o peso do livro está puxando ele para baixo. Bom, essa é a ação. E cadê a reação do peso? Ora, a tendência normal é que o aluno responda que a reação do peso é a força chamada de normal. Mas não é verdade. A normal não pode ser a reação do peso. A reação do peso, para a gente descobrir, tem que saber quem que faz essa força-peso. Ora, a força-peso é a força com que a Terra puxa o livro. Se a Terra puxa o livro para baixo, a reação tem que ser contrária e aplicada no outro corpo. Então a reação está na Terra, puxando a Terra para cima. Então vejam bem, ó, a Terra puxa o livro para baixo e o livro puxa a Terra para cima. Essas duas forças constituem um par de ação e reação, não se equilibram,
Porque uma força age no livro e a outra força age na Terra, agindo exatamente no centro de gravidade da Terra. Certo, gente? Então aqui nós temos duas forças de ação e reação. E Olímpio, e a força normal? Ora, a força normal é uma força trocada entre superfícies. Então vejam bem, esse livro está apoiado sobre uma mesa. Então ele empurra a mesa para baixo com uma força chamada de normal e a mesa empurra o livro para cima com a força chamada de normal. Agora eu tenho outro par de forças de ação e reação. Esse par aqui vermelho, ou seja, o livro empurra a mesa para baixo e a mesa empurra o livro para cima. Então aqui tem dois pares distintos de ação e reação. Primeiro, peso. A terra puxa o livro para baixo, o livro puxa a terra para cima, força essa aplicada no centro de gravidade da Terra. O outro par de força, ação e reação normal. O livro empurra a mesa para baixo e a mesa empurra o livro para cima. Ora, a normal e peso não constituem um par de força, ação e reação porque agem no mesmo corpo. E nem sempre elas são iguais numericamente. Se for um plano horizontal como esse, que não tem nenhuma outra força vertical aplicada, eu posso até dizer que numericamente a normal é igual ao peso. Mas isso não é verdade para toda e qualquer situação. Existem várias situações em que numericamente a normal é diferente do peso. Tá? Então, para ilustrar isso aqui, né, eu queria colocar aqui um probleminha que fala o seguinte, que nós temos aqui um sistema de blocos, com 3 blocos. Nós vamos botar aqui os blocos. Esse é o bloco P, esse é o bloco Q e esse aqui é o bloco R. E nós vamos aplicar uma força para empurrar esses blocos, que vai ser essa força F aqui. Ora, essa força F, ela vai ser de 48 newtons. A massa de P é uma massa de 6 kg. A massa de Q é uma massa de 4 kg. E a massa de R é uma massa de 2 kg. E nós vamos descobrir qual é a força trocada entre os blocos Q e R. Essa é a pergunta. Qual é a força trocada entre os blocos Q e R? É isso que nós queremos descobrir, certo? Qual é a força trocada entre os blocos Q e R? Ora, nós vamos colocar aqui, né, que se nós temos um sistema de 3 blocos empurrado por uma força F, eu posso imaginar isso aqui como se fosse um corpo só. Se isso aqui é um corpo só, eu posso somar as 3 massas e dizer que a massa do sistema é o somatório delas, 6 mais 4 mais 2. Então eu vou dizer aqui que essa força resultante, ela é igual à massa do sistema vezes a aceleração. A força resultante é a força F, ela é igual à massa de P mais a massa de Q, mais a massa de Q, mais a massa de R vezes a aceleração. Portanto, a força F é uma força de 48 newtons. As massas são 6, 4 e 2 vezes A. Ora, gente, aqui nós vamos ter 48 é igual a 6 mais 4, 10 mais 2 dá 12A. Portanto, essa aceleração vai ser 48 por 12. A gente vai ter aqui uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do sistema de corpos. É uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Agora a pergunta dele é, qual a força que age trocada entre os corpos Q e R? Vejam bem, essa força F empurra P e P empurra Q. Então aqui eu vou ter para a direita a força de P e Q. Então eu vou ter a reação, que é a força de Q em P. Ação e reação. P empurra Q, Q empurra P. Eu vou ter aqui a força trocada entre Q e R, porque o corpo Q empurra o bloco R para a direita, força de Q e R, e em compensação,
o corpo R empurra o corpo Q para a esquerda. Ora, se eu quero saber qual a força trocada entre Q e R, eu posso trabalhar em qualquer um dos blocos. Ou no bloco Q ou no bloco R. Veja que no bloco Q eu tenho duas forças atuando. No bloco R eu tenho apenas uma. Então é mais fácil trabalhar pelo bloco R. Eu vou dizer que a força resultante em R é a massa de R vezes a aceleração. Veja bem, gente. A força resultante em R é a força de Q em R, só tem ela. Então eu vou ter que a força de Q em R é a massa do bloco R, que vale 2, vezes a aceleração, que vale 4. Então a força resultante, que é a força de Q em R, vale 8 newtons. E dessa maneira a gente respondeu a nossa questão e até a próxima aula.